Bem, agora eu vou fazer um vídeo sobre as fontanelas, né, ou moleira, né? Só para vocês entenderem como funciona, e porque às vezes a gente ouve falar, isso preocupa pai e mãe, tem muita confusão na informação disso, né? A criança, o bebezinho, ela nasce com duas fontanelas, a fontanela anterior e a fontanela posterior. A fontanela anterior, ela tem um fechamento mais tardio do que a posterior. A posterior, nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, geralmente a gente vê o fechamento dela. A da anterior, ela demora. Então, às vezes, o paciente pode chegar até 1 ano com essa fontanela ainda aberta, né? Então, a mãe, ela sabe, né, e ouve falar, uma coisa, cultura popular muito passada de um para outro, diz assim, tem que ficar de olho na moleira, pode ter problema da moleira, a moleira fechar antes é problemática, se ela não fechar também é problemática. E realmente, isso acontece, mas normalmente a maioria das crianças, elas vão ter essa variação dentro do tempo de fechamento da fontanela, mas vai ter a vida dela normal, sem muitos problemas. Por isso que é importante acompanhamento com o pediatra. Quando o pediatra acha que alguma dessas fontanelas fechou de forma precoce, ele vai pedir uma avaliação. E a gente, neurocirurgião, vai fazer a tomografia para ver, com a avaliação das suturas, para ver se não tem uma craniosinostose associada. Eu tenho um vídeo aqui também falando da craniosinostose. Mas tem que entender que isso é muito, muito raro. Não estou dizendo que não é para você procurar o pediatra se encontrou algumas alterações, mas saiba que isso não é tão comum de acontecer. Outra coisa que se fala muito, a fontanela inchada, a moleira inchada é problemática. Sim, pacientes com dispersão intracraniana, hidrocefalia, pode acontecer isso. Mas se a criança chora, se a criança está irritada, né? Outros fatores também podem levar essa fontanela a ficar um pouquinho tensa durante esse momento. Então, assim, isso é importante você entender desse processo que acontece do fechamento da moleira ou da fontanela, entender que há uma variação dentro do normal disso, que já se fecha um pouquinho antes, um pouquinho depois, e lembrando que a posterior é antes, a anterior fecha um pouco depois, todas essas no início, né, da vida da criancinha. Converse com o seu pediatra, tá bom? Eu não quero estar aqui dando enfoque ao tempo, tantos meses, até tantos, se não fechar isso é problemático. Porque a conversa com o pediatra é fundamental, porque tem muita variação do normal. Tem crianças que tem a cabecinha um pouquinho maior, um pouquinho menor, e às vezes a mãe, né, pega o cartãozinho da criança e fica paranoica com aquilo, cresceu demais, cresceu de menos, mas na maioria das vezes eu até brinco, né, tem pessoas que tem a cabeça um pouquinho maior, um pouquinho menor, e são variações dos normais, tá bom? A mesma coisa com questão do fechamento do fontanela, latência, todos esses são aspectos que você deve observar e conversar com o pediatra, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.